Recentemente, eu gravei um Drops falando sobre a impossibilidade de desastres naturais de alta escala atingirem o Brasil. Esse Drops deixa a gente aliviado de certa forma. Só que o que aconteceria se o perigo fosse muito maior, se o perigo fosse astronômico? A gente teria que ficar olhando, esperando acontecer, ou a gente poderia fazer alguma coisa a respeito? Eu sou o Rafael e vou falar sobre isso no Drops de hoje. Atingirem... Tá... A gente sabe que os dinossauros foram extintos como consequência de um impacto de um meteoro. A atmosfera ficou cheia de poeira, a vegetação morreu por causa disso, os animais que dependiam da vegetação como alimentação morreram também como consequência, e assim por diante, uma cadeia alimentar inteira foi extinta. Em 2013, como se para nos lembrar da existência desse perigo, a gente viu lá na Rússia o impacto de um meteoro machucar algumas pessoas e causar um certo estrago. Só que esse meteoro tinha um diâmetro de 17 metros. E se o meteoro fosse maior? Se ele tivesse um diâmetro entre 25 e 50 metros, por exemplo, já seria o suficiente para acabar com a cidade inteira. Se o diâmetro fosse lá entre 100 e 150 metros, seria o suficiente para acabar com o país inteiro. Tá, então, se a gente descobrisse que tem um grande meteoro vindo na nossa direção, as possibilidades seriam se despedir de todo mundo que a gente gosta e esperar pelo impacto? Ou será que a gente poderia fazer alguma coisa a respeito? Algumas pessoas já defenderam que uma possibilidade seria explodir uma bomba nuclear, já que a gente tem tantas, em um desses asteroides, fazendo com que ele se despedace. Mas será que realmente ele iria se despedaçar em pedacinhos tão pequenininhos que tornaria o perigo inexistente? Ou será que ele se dividiria em pedaços menores do que o original, mas ainda assim grandes o suficiente para atingir vários lugares do planeta Terra ao mesmo tempo, o que tornaria o perigo ainda maior? Portanto, essa abordagem pode não ser uma boa abordagem. A melhor alternativa que a gente tem, na verdade, seria desviar a órbita desse meteoro muito tempo antes de ele se aproximar da Terra. O que eu estou falando aqui é sobre medir a órbita de um meteoro de forma tão precisa que a gente seria capaz de determinar, de calcular que ele viria a se chocar contra a Terra dezenas de anos antes disso acontecer. Então a gente teria tempo o suficiente para causar esse desvio sobre o qual eu estou falando. Desviar a órbita de um asteroide grande o suficiente para causar riscos à vida na Terra não seria, obviamente, uma tarefa fácil. A gente está falando aqui de um meteoro com toneladas, com dezenas de toneladas, com centenas, talvez, de toneladas. A gente está falando aqui sobre montanhas maiores que o Everest viajando no espaço e a gente teria que, de alguma forma, desviar a trajetória desse trambolho. Mas o que significa desviar essa trajetória? Significa realmente causar um desvio muito pequenininho. Por quê? Se a gente detectou a trajetória dele com dezenas de anos de antecedência, significa que lá no comecinho, se a gente causa um pequeno desvio na trajetória, com a evolução dessa trajetória no tempo, esse desvio iria aumentando cada vez mais. E chegando naquele ponto em que ele entraria em contato com a Terra, na verdade ele vai passar bem distante da trajetória original. Então, provavelmente é possível fazer isso. Só que a gente nunca testou essa abordagem. E é aqui que entra uma missão da NASA chamada de AIDA, que na verdade é uma colaboração entre a NASA e a Agência Espacial Europeia, que vão testar a possibilidade de chocar uma sonda contra um asteroide e medir qual vai ser o desvio causado na trajetória dele por conta desse choque. Essa missão ela está programada para acontecer entre os anos de 2020 e 2022. A Agência Espacial Europeia tem como responsabilidade construir uma primeira sonda que vai servir como um observatório. Ela vai ser levada até o asteroide onde o impacto vai acontecer para estudar as características físicas desse asteroide, determinar onde seria melhor de causar o impacto. Mais tarde, a sonda americana, a sonda da NASA, portanto, viria com uma alta velocidade, uma altíssima velocidade, se chocaria contra o asteroide e a primeira sonda, o observatório, iria medir precisamente o desvio na trajetória causado pelo impacto para determinar se esse tipo de abordagem seria o suficiente para salvar a Terra de um possível perigo futuro. Embora existam outras opções para possivelmente vir a se desviar a órbita de um asteroide, essa vai ser o primeiro teste que realmente vai ser realizado. Por isso que isso é muito interessante. Então, pessoal, a humanidade tem o direito de saber se vai ser possível se defender como uma ameaça tão grande quanto essa, e é muito interessante viver na época em que a gente está dando uns primeiros passos em relação a essa tecnologia.
Esse foi o Drops de hoje, obrigado e até a próxima!